Se eu te desse uma escolha agora, existe uma boa chance de você aceitar sem pensar duas vezes: ser o Batman. Afinal, estamos falando de um dos personagens mais admirados da cultura pop. Bilionário, extremamente inteligente, respeitado até pelos seus inimigos e capaz de enfrentar ameaças que fariam qualquer pessoa comum correr na direção oposta. Durante anos, os quadrinhos, filmes e animações construíram a imagem do Batman como alguém que está sempre no controle da situação, alguém que consegue encontrar uma solução para qualquer problema. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente gostaria de estar no lugar dele. Mas eu acho que existe um detalhe que quase ninguém percebe quando faz essa fantasia. Quando você remove os gadgets, o Batmóvel, a mansão e todas aquelas cenas incríveis que fizeram o personagem ficar famoso, sobra uma realidade muito mais pesada do que a maioria das pessoas imagina. Porque ser o Batman não significa apenas derrotar criminosos. Significa viver com dor constante, dormir pouco, carregar traumas que nunca desapareceram e assumir uma responsabilidade que nenhum ser humano deveria carregar sozinho. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu chegava à mesma conclusão. A maior parte das pessoas não aguentaria nem um único dia nessa rotina. Aliás, se você gosta desse tipo de análise sobre personagens, HQs e histórias que normalmente passam despercebidas pela maioria do público, já se inscreve no canal, porque esse é exatamente o tipo de assunto que a gente explora por aqui. E hoje eu quero mostrar por que a vida do Batman está muito mais próxima de um pesadelo do que de um sonho. Porque depois que você olha para tudo que esse cara enfrenta diariamente, a pergunta deixa de ser quem não gostaria de ser o Batman e passa a ser quem conseguiria sobreviver sendo ele. Vamos começar pelo problema que quase ninguém leva em consideração quando fala que gostaria de ser o Batman. O cara simplesmente não descansa. E não, eu não estou falando apenas de dormir pouco, eu estou falando de viver em um estado constante de alerta. Porque diferente de outros heróis, o Batman não pode simplesmente desligar o uniforme e voltar para casa. Gotham nunca para. Sempre existe um assalto acontecendo, um assassinato sendo planejado, uma gangue iniciando uma guerra ou algum psicopata preparando a próxima tragédia. E isso cria uma situação absurda. Enquanto a maioria das pessoas consegue separar trabalho e vida pessoal, Bruce Wayne nunca realmente sai do trabalho. Mesmo quando ele está em uma reunião da Wayne Enterprises, parte da mente dele continua pensando em Gotham. Mesmo quando está jantando, treinando ou tentando descansar, existe uma parte dele esperando o próximo desastre. E vou ser sincero, acho que muita gente enlouqueceria só de viver com esse nível de pressão durante alguns meses. E aí chegamos à parte física da coisa. Porque existe uma ideia muito romantizada sobre ser o Batman. Nos filmes e nas animações, a gente vê aquelas cenas incríveis em que ele derrota um grupo inteiro de criminosos e segue andando como se nada tivesse acontecido. Mas quando você para pensar no que realmente está acontecendo, a situação muda completamente. O Batman não tem super força, não tem fator de cura, não tem poderes. Quando ele leva um soco, ele sente. Quando ele cai de um prédio, ele sente. Quando uma costela quebra, ela continua quebrada. E ainda assim, na noite seguinte, ele está de volta às ruas. Imagina acordar todos os dias sabendo que existe uma chance real de você terminar a noite sangrando em algum beco. A maioria das pessoas já reclama quando precisa trabalhar gripada. O Batman luta contra assassinos em série depois de apanhar a semana inteira. Quanto mais você pensa nisso, mais percebe que a verdadeira insanidade do personagem não está nos gadgets ou nos planos mirabolantes. Está no fato de ele continuar voltando. Mas para mim, o pior nem é a falta de sono, nem as lesões, é a parte mental. Porque existe uma diferença enorme entre ser forte mentalmente e ser saudável mentalmente. O Batman é forte. Isso é inegável. Só que saudável? Nem de longe. Tudo o que ele faz gira em torno da pior noite da sua vida. O assassinato dos seus pais não foi apenas um trauma que ele carregou consigo. Foi um trauma que definiu sua existência inteira. E isso é algo que muita gente ignora. A maioria das pessoas tenta superar seus traumas. Bruce Wayne construiu uma identidade ao redor deles. O Batman existe porque aquele garoto no beco nunca conseguiu seguir em frente completamente. E não estou dizendo isso como uma crítica ao personagem. Na verdade, é justamente isso que o torna tão fascinante. Mas também é exatamente por isso que você provavelmente não conseguiria fazer o mesmo. Porque viver décadas alimentando uma obsessão desse tamanho cobra um preço enorme. Outra coisa que quase ninguém comenta é o quanto a vida do Batman é solitária. Quando pensamos nele, lembramos da Bat-família, do Alfred, dos Robins e de alguns aliados.
Mas a verdade é que Bruce passa boa parte da vida afastando as pessoas. Relacionamentos fracassam, amizades terminam, parceiros se decepcionam. E muitas vezes isso acontece porque ele acredita que qualquer pessoa próxima demais pode acabar se tornando um alvo. O resultado é um ciclo terrível. Quanto mais ele tenta proteger as pessoas, mais isolado ele fica. E quanto mais isolado ele fica, mais difícil se torna confiar em alguém. Eu realmente acho que esse é um dos aspectos mais tristes do personagem. Porque por trás da máscara, existe alguém que sacrificou praticamente qualquer chance de ter uma vida normal. E então chegamos ao que talvez seja a parte mais pesada de todas, a culpa. Porque o Batman sabe que não consegue salvar todo mundo. Não importa quantos criminosos ele prenda ou quantas vidas ele salve. Sempre haverá alguém que ele não conseguiu alcançar a tempo. Sempre haverá uma vítima que morreu antes de sua chegada. Sempre haverá uma tragédia acontecendo em algum canto de Gotham. Agora imagina viver carregando essa sensação todos os dias. Imagina sentir que a segurança de uma cidade inteira depende, de alguma forma, das suas decisões. Esse tipo de responsabilidade destruiria emocionalmente a maioria das pessoas. E talvez esse seja o maior peso que Bruce Wayne carrega. Não o uniforme, não as cicatrizes, não os vilões. Essa constante sensação de que ele nunca está fazendo o suficiente. É justamente por isso que eu acho engraçado quando alguém diz que gostaria de ser o Batman, porque a maioria das pessoas está imaginando apenas os melhores momentos. Está imaginando o Batmóvel, os gadgets, a inteligência e o respeito que o personagem conquistou ao longo dos anos. Mas ninguém imagina as noites sem dormir. Ninguém imagina os ossos quebrados. Ninguém imagina a solidão, os traumas e a culpa. E quando você coloca tudo isso na balança, percebe uma coisa curiosa. O que torna o Batman impressionante não é o fato de ele derrotar criminosos. É o fato de ele continuar se levantando depois de tudo isso. Talvez o verdadeiro superpoder do Batman nunca tenha sido sua inteligência ou seu dinheiro. Talvez o verdadeiro superpoder dele seja simplesmente conseguir continuar em frente quando qualquer outra pessoa já teria desistido há muito tempo.